Olá pessoal, bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Guilherme Veiga, eu sou professor, advogado, atuo com especialização no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal e tendo em vista as novas tecnologias e formas de trazer mais conteúdo de relevância para vocês, decidi então gravar esse podcast chamando o meu amigo Vamário, que é um advogado também lá do Nordeste, mas que tem se destacado muito aqui em Brasília. E hoje o bate-papo vai ser com o Vamário. Vamário, um grande prazer ter você aqui. Guilherme, prazer é meu. Você é um cara que eu tenho uma referência imensa pelo profissionalismo, pela advocacia e também no contexto pessoal, né? Para mim, você literalmente como se fosse um irmão mais velho. E eu agradeço demais essa entrevista, esse podcast, poder aqui de alguma forma abrilhantar a nossa carreira, os telespectadores, enfim. Muito legal, Vamário. Vamário, para começar, como você decidiu fazer direito? Que caminho foi esse que no momento de vida você falou, agora vai ser direito e vou querer me tornar um advogado? Guilherme, essa história é interessante porque, de fato, eu nunca quis fazer direito. Meu pai era advogado, advogava em Caruaru, na área de direito bancário, trabalhista, empresarial, e eu olhava para ele, eu tinha aquela referência como pai, como profissional, mas a advocacia, ela não me chamava a atenção. E aí eu gostava muito de física, né? Física mesmo, né? Não era educação física. E aí eu vou fazer física, só que em Caruaru não tinha física, só em Recife, eu teria que me deslocar para Recife, morar em Recife, etc. Não existia ainda a Universidade Federal na minha cidade, e aí acabou que eu me desloquei para a área de humanas. Fiz o vestibular, passei, e aí toquei o barco, fui na diretriz aí do direito, e aqui estou hoje. E quando você então se forma em direito, você decide, então, seguir uma carreira privada ou você decidiu fazer concurso público e ir para a carreira pública? Guilherme, interessante porque eu tive uma dificuldade muito grande na faculdade. Como eu não gostava muito da área humanística, então eu tive uma dificuldade ali nos primeiros períodos, filosofia, sociologia e direito, aquelas matérias preliminares para poder entender de fato o que é o direito. E aí eu tive essa dificuldade e aí de fato a gente vai amadurecendo, vai estudando, vai aprendendo. E eu tive na faculdade aquela lição de concurso público, né, de você ter ali aquela estabilidade financeira. A advocacia, ela tem uma instabilidade, né? Inclusive até eu aprendi com um colega aqui que foi presidente da OAB, Juliano Costa Couto, um grande professor, um grande amigo que Deus levou, e ele sempre falava, você conseguir alcançar a estabilidade na instabilidade, isso faz parte de toda a advocacia de sucesso. Então, eu comecei, de fato, nesse contexto da faculdade, a fazer concurso público. Queria ser juiz de direito, queria ser delegado da polícia, queria ser promotor de justiça, carreira jurídica de modo geral. E aí, a partir do 7º período, comecei a estudar para concurso, e aí terminei a faculdade e tive algumas aprovações, né? Passei na Polícia Rodoviária Federal, também passei no concurso de oficial de justiça de Pernambuco, delegado da Polícia Federal e aí também na magistratura do estado do Piauí. Como então, passando nesses concursos, você decide advogar? Decidiu abandonar então a carreira pública ou nem chegou a entrar e seguiu então na advocacia? E que, curiosamente, eu conheço porque nós somos amigos de longa data, é uma advocacia para concurso público, para pessoas que tiveram reprovações em concurso público, e você atua exatamente nesse nicho específico para obter correções de prova. Eu queria que você explicasse um pouquinho se você entrou, então, na carreira pública e depois largou, nem chegou a entrar, e qual é o nicho específico da sua advocacia. Guilherme, eu não cheguei a entrar na carreira pública, né? E a advocacia, ela entrou por acaso. Por que por acaso? Quando dos concursos da magistratura, do Ministério Público, e existia alguma ilegalidade nas fases respectivas, a turma se reunia e aí entrava com o PCA, junto ao CNJ, junto ao CNP, junto ao TRF, e a gente conseguia, de fato, ali comprovar essa ilegalidade e fazer com que a banca realmente consertasse. Era uma advocacia pro bono, porque eu era também, eu me aproveitava do contexto, porque eu era concurseiro também, fazia parte do concurso, né? Então não tinha um proveito econômico, porque eu me beneficiava da decisão também. E acabou que um concurso a gente resolveu,
lembro como se fosse hoje o concurso de juiz do Ceará, onde houve uma fórmula matemática, né, utilizada pela banca Sebrasp, e que fazia com que a banca realmente corrigisse a prova e zerasse pontuações de candidatos. A gente demonstrou junto ao CNJ que essa fórmula era ilegal, e inclusive até o CNJ trouxe um precedente que baniu essa fórmula nos concursos da magistratura, que posteriormente o CNP também aproveitou como forma para a carreira do Ministério Público. Então, Ceará, depois veio o Piauí também nesse contexto, então a gente começou a trabalhar nessa área, mas sem proveito econômico, com a única finalidade de ser aprovado no concurso público, que era esse um objetivo de vida ali naquele momento. E acabou que o pessoal começou a procurar o Valmário não mais como candidato, mas como advogado, e aí a gente seguiu em frente. O que é que, na sua advocacia, você verifica que é o erro mais comum nos concursos públicos, aqueles que geram mais nulidade, seja da prova, seja de questões? Qual é a questão mais comum que acontece nos concursos públicos? Guilherme, interessante essa pergunta, porque esse nicho de concurso público, e aí eu entro num nicho mais específico ainda, que é de carreiras jurídicas, né? Então a gente atua especificamente nos concursos da magistratura, Ministério Público, tabelião, procuradorias, defensorias públicas, delegado de polícia e também até médicos. Então, é uma área muito específica do direito. A gente está lidando com pessoas que entendem do assunto. Então, a gente vai formular uma peça, o candidato, ou até, às vezes, já o juiz de direito, já o procurador de Estado, o promotor de justiça, que está ali querendo votar para o seu Estado, e aí traz a tese, a gente elabora, a gente concatena com o contexto ali respectivo e protocola e segue em frente. Então, o que a gente percebe de maior ilegalidade é a falta de motivação dos atos. O ato administrativo, ele tem ali como requisito básico a sua motivação, para fins de realmente ter a sua validade jurídica no mundo dos fatos. Então, quando a gente percebe que a banca ela não motiva esses atos, seja na prova objetiva, prova discursiva, na heteroidentificação, na fase de títulos, ou até na prova oral, a gente realmente percebe que esse é o contexto que mais se aplica. Seja todas as bancas do concurso público, FGV, Sebrasp, FCC, isso é o que vem mais acontecendo no mundo hoje dos concursos públicos. Perfeito. Nesse mundo agora da inteligência artificial que veio de vez com toda a força, você já tem notado que os concursos públicos estão passando a ser corrigidos por inteligência artificial e deixando de ser corrigido por seres humanos? Isso pode? Como é que está essa regulamentação e se isso efetivamente já chegou nas correções de provas dos concursos públicos? Guilherme, é uma situação interessante que chama a atenção, porque alguns candidatos já levantavam essa bola no passado, que as reprovações em massas, sobretudo nas provas subjetivas dos concursos públicos. A banca, ela simplesmente não tinha um parâmetro de correção. Várias provas, dezenas, centenas de provas subjetivas realizadas por candidatos, e os candidatos recebendo a mesma nota. Ou seja, cada candidato ele escreve de uma forma diferente. A prova subjetiva ela tem esse perfil, essa essência. E aí a banca simplesmente pontua ali de forma igual. E alguns candidatos já vinham levantando essa bola em provas de delegado, procuradorias. E aí chegou na magistratura. A gente tem dois casos específicos, inclusive, do CNJ, concursos da magistratura do Ceará e do Tocantins, ambos suspensos pelo CNJ, justamente por suspeita de correção de provas subjetivas por IA. E é preciso destacar, suspeitas, há indícios, não quer dizer que há uma prova de que de fato aquela etapa foi feita, foi realizada, foi corrigida estritamente por IA. Há indícios, por isso que o CNJ, nesses dois certames, entendeu por suspender os concursos públicos respectivos, até por apurar, verificar esses padrões objetivos, de prova subjetiva que dão indício aí à correção de IA. E veja, a gente tem uma resolução do CNJ que regulamenta o uso da IA no Poder Judiciário. E a premissa maior ali é que essa correção, essa utilização de IA deve ter uma supervisão humana, sempre. Sempre. E é justamente esse o contexto, essa situação que o CNJ vai debater, se é ou não possível corrigir prova de IA por IA e de que forma. Perfeito. Eu estava no STJ semana retrasada, se não me engano, e eu assisti uma sustentação oral sua brilhante, em que a discussão, e me corrija se eu estiver errado, mas claro, porque esse caso inclusive viralizou na internet. Você fez uma sustentação oral no qual você defendia a seguinte tese:
numa prova oral de concurso público, tem que ter algum tipo de espelho de prova, algum tipo de objetividade no tipo de resposta para que não seja completamente subjetiva a classificação dos candidatos, para que tenha pelo menos, se eu estou seguro do que eu compreendi daquele fato, que os candidatos precisam, ao se submeter a uma prova oral, saberem que o outro respondeu certo ou mais certo do que você respondeu certo. Queria que você comentasse um pouco esse caso, porque é um caso talvez muito importante e que deve ter paradigmas para trás, e eu queria que você falasse do desfecho também desse caso naquele dia de julgamento. Perfeito, Guilherme. Foi um caso julgado pela primeira turma do STJ. Esse caso tinha como base uma candidata que submeteu ao concurso de juiz federal do TRF3 e na prova oral ela foi reprovada. Foi reprovada sem qualquer tipo de parâmetro de correção. Não existia espelho de prova, não existia padrão de resposta, sequer foi possibilitado a ela o recurso administrativo. Então, a gente trouxe essa demanda inicialmente no TRF3, junto ao órgão especial, foi denegada a ordem, por isso, desse recurso em mandado de segurança ao STJ. E a gente defendia e defende, de fato, que, por mais que a prova oral tenha, na sua essência, o critério subjetivo do examinador, até porque não tem como controlar ali o que o candidato vai falar, mas é preciso existir um parâmetro mínimo de correção, de análise, de critério. É preciso existir um critério objetivo para pelo menos saber se a pessoa que respondeu e está na frente respondeu correto, né? Exatamente, Guilherme. Veja, isso é tão importante, essa existência de motivação, de espelho de prova, porque eu tenho um caso no meu escritório, no concurso de juiz da Bahia. Esse candidato hoje, ele só é juiz na Bahia porque existia espelho de prova. Esse candidato, ele fez a prova da magistratura da Bahia, prova oral, e foi reprovado. E aí ele confrontou, ele verificou, o vídeo da prova, a gravação, juntamente com o quê? Com o espelho, com a motivação. E verificou o quê? Que a banca tinha indagado sobre requisitos específicos, eu não lembro agora, da súmula vinculante, uma súmula vinculante respectiva. Eram 3 requisitos que estavam no espelho. Ele respondeu os 3. E a banca disse que ele só respondeu 1. Então, através desse contexto, dessa análise, ferramenta, essa inclusive, ferramenta, né? gravação de prova, vídeo, espelho, motivação, ele conseguiu demonstrar, a gente levou através de um direito líquido e certo de mandado de segurança, que, de fato, ele atendeu a expectativa exigida pela banca. E quando o candidato atende ao que está descrito expressamente no padrão, não há discricionariedade. Há uma vinculação. O ato se torna vinculante. Então, a banca tem um dever de pontuar o candidato. E aí, hoje, ele é magistrado justamente por conta da existência desse parâmetro mínimo da objetividade. O que, infelizmente, o STJ, com todo respeito, entendeu que naquele caso específico, TRF3, não existia esse parâmetro, é desnecessário. Então, esse caso está em embargos de declaração, até porque existem decisões da própria turma possibilitando espelhos, delegado Mato Grosso do Sul, que foi até anulada, e aí, obviamente, a gente vai levar o debate adiante. Perfeito. O interessante da sua advocacia é que eu vejo toda semana aqui, em Brasília, toda semana no STJ e no CNJ, e muitas vezes já encontrei com você no Supremo. Perfeito. Só que você também atua na primeira instância, na segunda instância, e atua nas cortes superiores, então. Então é aquele advogado completo, que pega do início ao fim. Qual a diferença técnica de atuar nas instâncias ordinárias e nas instâncias superiores? Muda alguma coisa? Muda, Guilherme, porque na primeira instância a gente tem aquela discussão de provas. Ou seja, a gente leva ali o material probatório para demonstrar que sim, aquele direito deve ser reconhecido. Quando a gente parte para a instância superior, em um tribunal superior, com o STJ, com o STF, até o próprio TSE, TST também, a gente parte da premissa da discussão da tese, ou seja, a aplicação daquela decisão respectiva do primeiro grau, do segundo grau, viola ou não aquela lei federal, viola ou não aquele precedente repetitivo que o STJ já decidiu ali em algum momento. Então, a discussão aqui não é fática. Embora a gente tenha, e é importante traduzir isso, embora a gente tenha essa discussão minimamente, até para poder entender o contexto analítico, jurídico, a gente traga ali o fato, mas a discussão era puramente objetiva. É que o fato tem que estar
escrito no acórdão recorrido, ou pelo menos ser um Exatamente. recurso ordinário de mandado de segurança também, né? Porque na verdade o RMS não tem aquele juízo da admissibilidade que o recurso especial Isso. tem, né? Isso. Que você trabalha muito bem com essa demanda de recurso especial, que é difícil você ter um recurso especial ser admitido. Inclusive, até você me lembrou, você tem até uma tese, né? Você tem uma planilha, mil e motivos de para negar segmento melhor. a um recurso especial, né? Já usou? Já, inclusive, até aproveitando o ensejo, não é fazendo propaganda combinada, Guilherme. Eu utilizei esse seu estudo. Eu utilizo, na verdade, e aplico um panorama no meu escritório. A gente verifica aquele juízo de admissibilidades do recurso especial que você bem colocou ali, para poder elaborar o recurso especial. Minimizar, obviamente, esse juízo de inadmissibilidade, seja no primeiro grau, no segundo grau, seja através do STJ, da presidência. Então, a gente utiliza isso como parâmetro para evitar e minimizar aí as chances de ser inadmitido esse recurso especial. Pela nossa amizade, por acompanhar a sua vida profissional, eu vejo que você também atua em matéria penal. Queria que você comentasse um pouquinho essa sua atuação e qual foi o último caso penal que você trabalhou agora recentemente. Guilherme, eu gosto muito da matéria penal, até porque foi uma matéria que eu tive na prática como, inclusive, matéria de TCC na faculdade. Meu primeiro caso que eu atuei como advogado foi um caso penal, então eu tenho uma paixão imensa por penal. E o meu último caso foi agora. Uma hora atrás, na quinta turma do STJ. A gente se encontrou lá no STJ e veio para cá. É um caso bem interessante sobre a discussão. E veja como é importante, Guilherme. Estava lembrando aqui antes de vir para o STJ, estudando o que eu ia falar. A gente tem 5 minutos, então a gente tem que ser muito objetivo ali na tese. Que esse assunto eu já vinha... Veja, o direito, você já vem preparando ali a discussão jurídica desde a faculdade. Então, segundo período, terceiro período, eu estava estudando o que seria culpa consciente, o que seria dolo eventual. E eu, preparando a defesa oral hoje, eu lembrei do Vamário de 15 anos atrás, na faculdade, na biblioteca, tentando entender a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Na faculdade, terceiro período, quarto período. E hoje, eu estava no STJ, fazendo uma defesa oral, na Corte Superior de Precedentes, levando a discussão que eu estudei ali há 15 anos atrás. Então, isso é brilhante. Muito legal. Eu acompanhei também um outro caso seu que teve uma grande repercussão, que a pessoa tinha sido condenada, acho que a pena já estava transitada em julgado, inclusive, com base de provas testemunhais de ouvir dizer. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse caso, qual foi o seu papel na atuação desse caso e qual foi o resultado alcançado. Guilherme, isso é um caso interessante que um colega advogado lá do Pará procurou. Esse rapaz, ele tinha sido condenado a uma pena de 18 anos, Guilherme, 18 anos. Estava preso desde 2018, 2019, estava o melhor juízo, cumprindo essa pena. E verificando o caso, analisando com calma, eu percebi que esse rapaz, ele tinha sido condenado exclusivamente em prova testemunhal ouvidas no inquérito policial. E mesmo assim, eram provas de ouvir dizer, ou seja, não existia uma testemunha de fato que presenciou a cena, não por existia. exemplo. Era essa pessoa disse que ouviu de alguém que aquela pessoa teria cometido um crime. E pior ainda, que viu na televisão. Então veja... E a pessoa foi condenada. E ele foi denunciado, pronunciado, condenado e estava cumprindo pena. Então a gente levou ao conhecimento do STJ um caso transitado em julgado, sem entrar primeiramente através de uma revisão criminal, porque eu preferi entrar com HC diretamente aqui no STJ e não com a revisão criminal. Porque o fato era gritante, era teratológico. Não existe possibilidade alguma da pessoa ser condenada com base em provas exclusivas em inquérito policial e, pior ainda, em ouvir dizer. Então, esse caso foi bem interessante. O ministro, monocraticamente, concedeu a ordem para anular essa condenação e aí o paciente foi posto em liberdade. Caramba, isso é que é fazer diferença na vida de alguém, né? Total. E a gente realmente se sente não vitorioso como advogado em si, mas gratificante. Você muda a vida de pessoas. Falar em mudar a vida de pessoas, eu acompanhei um caso seu no Supremo
sobre medicamento de alto custo. Também dava para você dar uma palhinha sobre isso. E eu estou colocando isso, Vamário, para que os advogados que estão no nosso estado de origem, que nós somos originários de Pernambuco, somos pernambucanos, e saímos de lá há alguns anos e estamos aqui atuando em Brasília, consigam ter a dimensão de um caruaruense, de que saiu de lá de Caruaru, que veio para cá, e o tamanho dos casos e a relevância da sua atuação tem alcançado no Brasil. Queria que você comentasse um caso julgado pelo ministro Cristiano Zanin, que tratou de medicamento de alto custo. Foi um caso muito impactante, Guilherme, porque eu não tinha noção do caso quando eu peguei o caso. Eu só vim ter noção da situação, da vida humana, depois que essa criança recebeu o medicamento. Foi quando caiu a ficha e a gente percebeu o quanto, de fato, a nossa profissão como advogado, desculpa estar sendo repetitivo isso, é importante e faz completa diferença na vida do outro. E é interessante você falar, sair de Caruaru, Pernambuco, tenho muito orgulho na minha cidade, porque eu sempre tinha em mente que eu ia fazer a diferença, de algum modo. Seja na área do concurso público, caso eu viesse tomar posse nesses concursos que eu fui aprovado, seja na advocacia. Eu sabia que eu ia, de alguma forma, fazer uma diferença grande. Como? Sabia o que fazer. E aí, aqui estou. E esse caso foi bem interessante porque a criança, ela sofreu uma doença rara, e o medicamento de alto custo, ele custava 11 milhões. 11 milhões. A cliente, ela tinha contratado uma advogada, a advogada entrou com ação ordinária no primeiro grau, o juiz negou o pedido, aduzindo que era um valor muito alto, que, de fato, com esse valor, se precificava 150 cirurgias de coração. Então, assim, não há como precificar a vida humana. Basicamente foi esse o contexto. E aí ela entrou com recurso, o tribunal mantém a situação negativa e ela entra com uma tutela aqui no STJ. Ela entra com recurso especial e entra com efeito suspensivo ativo ao recurso especial. Isso nas férias. A ministra Maria Tereza, em julho, no recesso forense, defere a tutela, determina que a União compra o medicamento. Em face da criança que tinha ali 4, 5 anos, que era o limite ali etário para a dose, que é uma dose única desse medicamento americano. E depois aí aqui o Brasil implementou, enfim, faz parte hoje do SUS. Mas na época não fazia. Às vezes precisa de uma decisão judicial para que mude, que a evolução da cidadania cresça, né? Que abra a atividade da prestação da saúde. De toda a sistemática. E aí a ministra determinou que a União efetivasse esse medicamento. A União compra o medicamento, após a intimação e no mesmo contexto entra com agravo da decisão, agravo interno. A criança, a genitora, recebe a orientação de que na data X, no horário tal, na cidade tal, ela tem que se deslocar para poder tomar esse medicamento, justamente a criança tomar esse medicamento. E aí o que acontece? O ministro sorteado do agravo interno, porque a decisão foi da presidência, isso, né? Sim, aí ele remete depois, logo em seguida das férias, para um ministro competente em sorteio. E o ministro, ele suspende a decisão. Meu Deus. Suspende a decisão. E o medicamento já comprado, inclusive. Já comprado, já agendado, com prejuízo data, público. Prejuízo de 11 milhões. A gente tenta trazer essa sistemática, tentamos de todas as formas... Demover o ministro relator da suspensão. Mas não conseguimos. Entendi. E aí, uma semana para o medicamento, e aí eu vou entrar com a reclamação constitucional. Reclamação constitucional? Foi através de reclamação constitucional? Veja que novela. Entrei com a reclamação constitucional, existe o tema do STF, recurso de repetição geral, que falava sobre a questão de medicamento de alto custo. Sim. E a gente trouxe com juízo de admissibilidade essa situação. Eu tenho um medicamento comprado, eu tenho uma vida humana, de modo que não aceitar ou não reconhecer, não conhecer da reclamação, que de fato
de forma estritamente processual, a reclamação não era para ser nem conhecida. Então, a gente tentou trazer argumentos para o conhecimento da reclamação, o abrir a porta, né? Abrir a porta para tentar chegar no mérito. Tem que criar argumento para poder abrir a porta do STF, para depois a gente ter um novo argumento para poder eles realmente verificarem o direito ali e aceitar. Então, foi justamente essa situação que a gente levou. O ministro Zanin fazia pouco tempo que tinha tomado posse na corte, e foi a primeira decisão de repercussão nacional do ministro na corte. E uma criança do Ceará, inclusive, a criança tomou um medicamento, e a mãe, incrível a evolução, né? Essa medicação é uma medicação que muda a genética da criança. Impressionante. E aí, eu percebi, ela mostrou um vídeo da criança antes do medicamento, sem mover o braço, a mão ali, a perna. E depois do medicamento, um mês após, totalmente diferente. Então, ela até mandou um vídeo, gravou um áudio, muito emocionada. E aí foi quando realmente caiu a ficha da importância que é. Porque a gente talvez nem perceba, dia a dia, né, estuda ali, protocolo, despacha, defesa oral, pá. E aí, quando a gente consegue parar, Guilherme, e consegue visualizar no mundo material, através de pessoas que você ajuda, o quanto você é importante, então, realmente. Eu acho que esse podcast está servindo, inclusive, para servir como um livro futuro de sua história, porque você já falou de concurso público. Quantas pessoas já passaram e foram aprovadas num concurso público com base em decisões que você obteve por sua advocacia? São centenas de pessoas que eu já vi serem aprovadas em concurso público, porque você conseguiu demonstrar que aquela questão deveria ser anulada ou que aquela pessoa deveria retornar ao concurso público. Por uma questão de cota racial, de PCD, de alguma questão. Teve direito penal, pessoas sendo condenadas injustamente por ouvir dizer, e teve medicamento, que eu não sei dessas três, o que é mais relevante do impacto social. Pelo ganho em escala, são muitos concurseiros. Outra, a liberdade, a vida, tudo que tem. E eu fico pensando que sou pai, uma mãe que confia num advogado para obter no Supremo, via reclamação, um medicamento de alto custo para sua filha, seu filho. São situações que eu acho que você já pode escrever um livro. Com certeza, Guilherme. Cada história ela faz com que a gente realmente tenha esse brilho diferente e faça aí uma autocrítica, né? Eu lembrei de um caso específico que a gente acabou de pegar ontem, desculpa, tá? Que eu lembrei desse caso, assim, isso move, isso faz com que eu realmente acredite e um caso muito interessante, que é a força de vontade do candidato em passar no concurso público, né? Eu já passei por isso, passei 3, 4 anos estudando, e é uma abdicação muito grande, Guilherme. Eu já fui candidato, já fui membro de banca do concurso de carreira jurídica, promotor de justiça de Pernambuco, representando o AB, e hoje advogo na área. Então, eu tenho essa empatia pelo candidato, porque eu passei por aquela dor de ser reprovado. Porque uma coisa, Guilherme, que eu sempre falo, ser reprovado de forma justa, porque errou o artigo, porque esqueceu do assunto, ou respondeu errado, é doloroso, mas aceita. Porque eu errei, né? Eu errei. Então, quando a gente é reprovado de forma injusta, porque a gente sabe que falou o que a banca exigiu, sabe que escreveu o que a banca queria, realmente não há outra discussão quando você entende do contexto, a não ser buscar a justiça. E é interessante isso porque eu falei há pouco tempo que eu fechei um contrato ontem com uma cliente que ela tem um sonho, e se Deus quiser eu vou permitir essa concretização de ser auditora fiscal do trabalho. Essa candidata, ela estudou durante anos para esse concurso. Em abril de 2014, estudando, ela passa mal, desmaia, levada ao hospital, e ela descobre que tem um câncer cerebral. Veja a história. 28 anos de idade, descobre que tem um câncer cerebral. E a prova é em setembro. Ela, de forma bem resumida, tá? Ela faz a cirurgia para retirar daquele tumor. Veja a situação, uma cirurgia de alto risco. Na cabeça, né? Alto risco. O médico fala, se ela, a consequência de existir sequela é muito grande, mas é preciso seguir.
e ela ali com sua fé, com sua religião, faz a cirurgia, tem o pós-operatório, o pai, ela é filha única, o pai dessa candidata, diante da situação como um todo, quimioterapia, a filha ali, enfim, desgastada com esse tratamento, ele vem a desenvolver um problema de coração e vem a falecer. Isso um lapso temporal de 6 meses, tá? 6, 7 meses. E mesmo assim, veja, ela não desiste do seu sonho, que é ser auditora fiscal do trabalho. Ela faz a prova em agosto, setembro, corrente do ano respectivo, e não passa por uma questão que a própria banca já reconheceu como ilegal em outras situações, em outros concursos públicos, inclusive decisões de outros tribunais respectivos reconhecendo a ilegalidade dessa questão. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, Guilherme, realmente a gente o coração bate mais forte e vai no propósito, né? Diferente. Vai no propósito para poder advogar e fazer Tem uma diferença. frase sua que eu, inclusive, até quero que você fale, que é do propósito, né? O processo. E aquilo ali realmente eu levo para a vida, não só nas minhas viagens, nessa correria, mas você é um cara diferenciado, Guilherme, que eu aprendo muito, né? Mesmo sem você me explicar e mesmo sem você me ensinar. No dia a dia, através de um vídeo de defesa oral. Hoje mesmo, antes de fazer a defesa oral, eu ouvi um vídeo seu, uma defesa oral na Corte Especial, e a gente consegue ali trazer alguns aspectos de como falar, de como devo falar, me comportar, responder a alguma indagação de algum ministro, de comportar, o comportamento ético do profissional, o comportamento que todo advogado de referência deve ter. Então, queria que você... e aí agora eu vou fazer a pergunta a você. Tá, joia. Você falasse o porquê dessa frase que é tão impactante e qual é a mensagem que você leva com isso. Tá. É curioso, porque como eu falei, nós somos amigos, convivemos e eu procuro mostrar pelo exemplo, né? E tem uma frase que eu falo toda semana. Eu falo para mim e comecei a falar para os outros, que só vive o propósito quem consegue suportar o processo. Porque o propósito de vida de fazer a diferença, de se destacar, de escrever obras jurídicas ou de causar impacto na vida das pessoas tem um custo. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. E esse processo que a gente vive de advocacia em casos complexos, ele é muito doloroso, porque existe pressão. Demais. E você não pode reclamar da pressão, porque você pediu para estar ali. Existe saudade, porque minha família vive longe de mim, sua família vive em Caruaru, sua noiva vive entre São Paulo, Recife, aqui, Caruaru. Então, é uma série de renúncias que se tem que fazer para chegar e viver o propósito de uma advocacia que gera impacto. Então, essa é a frase que eu falo para mim. E falo para os meus amigos para que entendam que para cada ponto positivo que você atinge na sua vida, existem pelo menos uns 30 degraus que você teve que ralar, bater cabeça para subir, para poder subir um degrau. E tudo que você conquistou pode perder da noite para o dia. Exatamente, então, é ter o cuidado com o que vai dizer, como vai se expressar, ter a humildade na derrota e na vitória, especialmente na vitória, aquela tranquilidade que nós temos que ter. Ficar felizes, óbvio, pelo resultado, claro, mas nunca deixar subir para a cabeça. Resiliência, né, Guilherme? Essa frase ela traz muito da resiliência. Você falou um ponto importante que é sobre pressão, não reclamar da pressão. Tem um filme que eu gosto muito de assistir, que é um antigo, O Advogado do Diabo. Sim. E tem uma cena que o Al Pacino ele fala com um advogado recém-contratado sobre pressão. Até eu gosto muito de postar nos meus stories do Instagram. Se você, diante da pressão, consegue dormir, consegue resolver, não perde o controle e, acima de tudo, consegue cumprir a meta, então você é advogado. Bem, e por você ter falado que você compartilha isso nas redes sociais, eu vejo que você se comunica muito bem pelo Instagram. Você acha? E eu queria que você comentasse um pouco se é importante o advogado estar posicionado no Instagram
Se não é importante, porque tem grandes advogados que eventualmente não estão, e qual é essa relação entre sua advocacia e o que você termina transmitindo nas redes sociais? Guilherme, esse mundo contemporâneo, pós-pandemia, trouxe esse nível de exposição profissional muito alto. O advogado que não tem ali a sua divulgação de trabalho em rede social, ele, de fato, ele é esquecido. Ele não existe. A não ser que seja um advogado já há muito tempo... Já consagrado, consolidado, como existem muitos aqui, que não precisa nem aparecer, que é automático, né? Mas aí você não é essa exceção. Você é a regra no mundo hoje, no contexto da advocacia brasileira. Então, a advocacia hoje, ela exige que você tenha ali uma percepção da rede social, de aparecer com ética, com cuidado, da forma de se expressar. Eu tenho uma certa cultura. Eu vejo muitos, Guilherme, muitos advogados que eu não concordo muito, a um nível de exposição muito alto, com bens particulares, com essa dinâmica aí, comprei um carro do zero, comprei uma casa nova, nada contra, tá? É só uma política minha, eu acho que a descrição, você aparece mais pela descrição. O resultado é pela procedência e pelo provimento dos recursos, né? É exatamente isso. Então, esse nível de exposição com relação a essa ostentação, a palavra é essa, ostentação. E não só falo, Guilherme, de ostentar bens materiais, tá? Eu falo em todos os sentidos. Consegui uma vitória, não sei o quê, eu sou aquilo ali. Então, assim, essa autopromoção que a gente percebe diariamente, não que você não vai comemorar o que você ganhou, tá? E não que você vai reconhecer o seu trabalho. Mas, assim, é muito complicado você ter esse contexto de rede social, porque você não sabe qual é a interpretação que o outro que está ali na tela vai ter. E veja, eu trabalho numa área muito específica, eu tenho seguidores, juízes, promotores, turma da área de direito como forma geral. Então, o nível de exposição ele é muito alto e você tem que ter um critério cultural minimamente razoável, ético, ilustrativo, profissional e educativo. Então, é justamente isso que eu tento passar. Você passa um pouco também do dia a dia de como é a sua advocacia, né? Educando, explicando e quase que também, eventualmente, não sei, me corrija, prestando um pouco de contas, mostrando onde você está e o que é que você está fazendo no dia a dia. É importante que o público ele goste do bastidor, daquela decisão, do bastidor da defesa oral, do bastidor do resultado, da tese, da criação, da elaboração e do resultado. Então, a gente tenta, de alguma forma, humanizar essa percepção, essa transparência. A gente percebe que a turma vem acolhendo, vem gostando. Como é que as pessoas te encontram? Como é que os clientes chegam a você? Eu sei que você não tem uma postura ativa de sair atrás, batendo na porta de ninguém. Uhum. Mas eu queria saber como as pessoas que estão no concurso público e estão no momento de decepção. Porque eu imagino que elas te procuram no momento de decepção num concurso público. Como é que termina sendo que esses clientes fazem parte do seu escritório de advocacia? Guilherme, eu jamais pensei que um dia teria clientes em todo o estado do Brasil. Todos os estados você tem cliente? Clientes em todos os estados do Brasil. Processo em todos os estados do Brasil. Impressionante. Jamais pensei. Aquele jovem ali, estudante de direito de Caruaru, pensou um dia alcançar essa meta profissional, que eu me orgulho muito. E engraçado que essa clientela, ela advém justamente pelo histórico dos resultados, né? E por indicação. Essa clientela é uma clientela muito específica, Guilherme. Ele não vai na internet, ali no Google, procurar advogado especialista em concurso público. Não vai. Não vai, não. Ele só vai por indicação de alguém que ele já resolveu o problema, que a gente já conseguiu, ali, de alguma forma, obter o resultado. Então, quando o servidor público procura o Vamário, ele, além de procurar o Vamário através de um cliente, de um amigo em comum, ele já
ele já vai ali no Instagram, já verifica ali a sua bio, as fotos. Então, assim, veja, e aqui eu falando na pergunta anterior, né? O quanto de responsabilidade você deve ter quando vai publicar alguma coisa da sua vida, né? Para não passar como sem credibilidade, algo nesse sentido. Eu tenho muito cuidado com relação a isso. Eu tive até recentemente em São Paulo com o Sameage, e ele falou o seguinte: olha, quando o advogado, quando o profissional tem esse cuidado de saber o que está passando, isso por si só já revela que realmente ele não está ali extrapolando algo ético. E aquilo realmente eu fiquei, eu acho que é por aí. Então, é uma clientela muito específica, muito exigente, que já vê ali certo em quem quer e do que quer. Perfeito. Um outro ponto que eu vejo na sua advocacia é que você une, em alguma medida, a advocacia raiz de ir para o balcão, ir para o tribunal. Eu encontro... Todo dia que eu estou no STJ, você está no STJ. Quando eu estou no Supremo... E você também. Você está no Supremo. E eu vejo que você une isso academicamente também, porque eu coordeno várias obras jurídicas. E ao coordenar essas obras jurídicas, eu te faço sempre convite. E você nunca negou um convite para escrever um artigo científico para fazer parte de uma obra coletiva. Queria que você comentasse qual a importância que você acha de também linkar a vida profissional do advogado com essa vida acadêmica dos artigos científicos e do desenvolvimento acadêmico. Guilherme, é importante essa área acadêmica, porque isso traz ali uma referência e faz com que você mostre, de alguma forma, o seu conteúdo, né, da área que você atua. Então, até faço um agradecimento pelos convites que você vem fazendo com relação aos seus livros em homenagem a ministros, obras coletivas, porque, de fato, é uma honra muito grande participar dessas obras, porque é uma troca e, mais do que isso, é um reconhecimento de que o seu conteúdo, a sua dinâmica, a sua tese, a tese que a gente traz ali, o seu estudo que está sendo elaborado no livro, ele tem um certo reconhecimento e serve de espelho até, inclusive, para citações de decisões judiciais, de pareceres, de processos. Então, é importante essa parte acadêmica, até como evolução profissional diária que todo advogado deve ter. Perfeito. Eu queria que você explicasse agora um pouco, porque para mim é um mundo à parte da minha advocacia. Eu praticamente nunca atuei lá. Mas como é que é atuar no CNJ, no CNMP, e que tipo de advocacia é essa? Porque a minha são nos tribunais superiores. A sua ocorre nos tribunais superiores, mas ocorre nesses dois locais, CNMP e CNJ. O que é que você faz lá? Guilherme, a gente tem os concursos da magistratura, cartório, Ministério Público. E a gente tem o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. E existem resoluções desses tribunais administrativos, desses conselhos, que regulamentam o concurso, que regulamentam essa carreira. A forma como deve existir a seleção pública, formato, os atos. Então, quando desses concursos públicos respectivos existe alguma ilegalidade nas fases objetiva, discursiva, heteroedificação, algum descumprimento dessa resolução, nasce o direito do candidato de provocar ao Conselho Nacional de Justiça: olha, concurso X, na etapa tal, descumpriu a resolução 7509, que regulamenta o concurso da magistratura. E aí também você tem o CNP no Ministério Público, também você tem a resolução respectiva dos cartórios. Então, quando existe essa violação por parte das bancas do concurso, por parte dos tribunais, nasce aí o direito de você impetrar um procedimento de controle administrativo, que é um processo judicial eletrônico, de modo geral, não judicial, estritamente falando, um processo administrativo, que tem ali sua regulamentação através do regimento interno. Então, você tem que ter um conhecimento muito amplo de como funciona a dinâmica desse processo,
que não é judicial, mas o sistema é PJE, né? Para poder você entender os prazos, a dinâmica, o formato, qual a jurisprudência do CNJ, porque não é só no que tange a descumprimento de resolução do CNJ, que é onde você entra com o PCA para poder aí aplicar a resolução, mas também há precedentes do próprio CNJ. E aí é uma questão de estratégia entre escolher essa advocacia administrativa ou a judicial, ou esgota uma para depois ir para outra? Interessante essa pergunta, Guilherme, porque a gente tem o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, também do Conselho Nacional do Ministério Público, que uma vez previamente judicializada a matéria, o CNJ não conhece da situação. Então, a gente tem um cuidado muito grande, e aí depende do caso respectivo, se de fato aquela situação ela deve primeiramente ir ao CNJ, num contexto administrativo, e se porventura seria mais interessante ir para a via judicial. E aí, isso depende muito é uma questão de estratégia. De estratégia, do ato respectivo. A gente teve um caso recentemente, inclusive, foi também noticiado pela imprensa jurídica, que um candidato, que a resolução do CNJ, na fase de inscrição definitiva, que é quando o candidato passa para a prova oral e tem que ali comprovar sua atividade jurídica, que nunca teve processo criminal, etc. O candidato respectivo, ele nunca foi da OAB, nunca foi advogado. Ele se formou e passou a ser servidor do tribunal respectivo do Estado da Federação. E aí, uma das recomendações, exigências, na verdade, da resolução 7509, é que o candidato apresente uma certidão da OAB, que nunca respondeu a algum procedimento administrativo. Mas como ele vai conseguir uma certidão se ele nunca fez parte da OAB? Uma certidão negativa, uma prova diabólica quase. E ele apresentou a certidão... de que nunca participou da OAB, talvez? De que nunca participou da OAB, e ele apresentou, mas aí foi além, ele apresentou uma certidão do próprio tribunal, afirmando que ele nunca teve qualquer tipo de situação correcional. E mesmo assim a banca disse, olha, ele não apresentou a certidão da OAB. Então, assim, é um descumprimento. Veja, é impossível até de você forçar um argumento. Então, a gente o sonho vai sendo arruinado, né? E aí o candidato preparadíssimo, que bom, preparadíssimo, estava ali na posição 9ª, foi reprovado o concurso. Então, a gente, de forma estratégica, percebemos que a ideia seria provocar o Conselho Nacional de Justiça, porque ali era uma flagrante ilegalidade, violando ali uma norma do CNJ que traz ali um documento que, no fim das contas, para ele era inexigível. Uhum. E aí ele passou, conseguimos eliminar, conseguimos essa decisão ser ratificada pelo plenário. Uma coisa importante, Guilherme, que o CNJ, para a decisão do conselho, do conselheiro que defere algum liminar, essa decisão só tem eficácia se ela for passada pelo crivo do plenário. Então, o conselheiro, ele defere a liminar, como a gente teve agora no concurso de juiz de Ceará, Tocantins, ele defere a liminar, suspende o concurso público, que foi o caso dos dois, e aí essa decisão tem que passar pelo crivo do colegiado, do plenário, para poder ter a sua eficácia. E no caso desse candidato, da prova da documento da OAB, ele teve a decisão liminar ratificada, fez a prova oral, passou, inclusive vai até ser nomeado e vou para a posse dele. Isso é um fato que eu faço questão de presenciar, que eu, de alguma forma, eu fiz parte daquela história ali, sendo consumada com a posse. Muito legal. E como é que é o Vamário, criança que deixou os amigos em Caruaru e que agora a gente está chegando perto de junho, vai ter o São João lá na sua terra, o maior São João do mundo, maior do que o de Campina Grande, com certeza. Com certeza. E como é sair e retornar para sua terra, e o tipo de recepção que você tem lá? Você mantém amigos lá, sua mãe está lá, seu pai, como é que estão as coisas por lá? Guilherme, é uma manutenção de vínculo que eu faço questão de ter. Inclusive até antes da defesa oral, agora na 5ª turma, minha mãe... Veja, a gente tem aquela ansiedade, né, de uma defesa oral, numa turma do STJ, e minha mãe me ligando, e eu fiz questão de atender ela. Então, assim, são detalhes. Que eu poderia, não, depois eu ligo, eu desligo o telefone, mas são detalhes que eu faço questão de participar. E era uma besteira, enfim, algo bem... Mas que para mim é importante ter escutar a voz, de manter ali aquele contato, porque, Guilherme, quando eu perdi meu pai em 2021, na pandemia... eu comecei a perceber que detalhes que talvez você, alguém que esteja assistindo esse podcast, não preste atenção, mas que
você só percebe depois que perde. Então, eu no começo, quando meu pai se foi, eu sentia muita falta dele, porque ele era a pessoa que eu me aconselhava. Eu tinha uma tese, eu ligava para ele, pai, tô uma casa assim, assim, assado, minha tese era essa aqui e tal. E é importante tocar nesse assunto, Guilherme, porque, já aproveitando aqui o ensejo, que a minha primeira vez que eu vim aqui no STJ foi por conta do meu pai. Eu me formei em Direito, estava estudando para a magistratura, juiz, e eu tinha muito conhecimento de dosimetria de pena. E veja a situação. E aí, existia uma pessoa na família que estava passando por uma questão dessa, de processo penal, que inclusive até estava prestes a poder executar a pena antecipada. Foi naquela questão que existia a possibilidade da execução da pena antecipada. E aí, ele me procurou, era uma pessoa muito próxima, e aí eu visualizei e fiz, pai, realmente, essa dosimetria de pena aqui está equivocada. Está excessiva. Está excessiva. E se a pena fosse a correta, o crime estava prescrito. E aí eu tive o primeiro contato com o STJ. Em 2015, eu até tenho uma história interessante sobre isso. Em 2015, eu impetrei um habeas corpus contra esse acordo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Caiu para o ministro Félix Fischer, sim, que até então era o ministro... Duro. É o ministro duro, rígido, e o ministro da Lava Jato, o relator da Lava Jato. E, Guilherme, foi engraçado porque eu cheguei aqui em Brasília a primeira vez, no domingo, o despacho era 10 da manhã, na segunda-feira. Então, eu cheguei aqui em Brasília, domingo à tarde, e fiquei tarde/noite treinando o que eu ia falar para o ministro da STJ. Treinando a sustentação oral da audiência. O que é que eu vou falar para o ministro Félix Fischer? Aí eu botava no YouTube, enfim, eu tentava como ele é, e aí treinei, e aí, Guilherme, no outro dia eu fui ao STJ, enfim, fiquei impactado com toda a estrutura, né? Poxa, o STJ, onde se criam os precedentes e tal. E aí eu cheguei no gabinete do ministro Félix Fischer, sentei lá, e doutor Vamário, tal, não sei o quê, só um momento, aí daqui a pouco vem a moça, olha, o ministro está lhe aguardando. E aí, Guilherme, eu não lembro se eu estava andando, estava flutuando. Nervoso, muito nervoso, porque era um familiar, enfim, era uma mistura ali de... E aí eu falei com ele, sentei na mesa, aí, ministro, tudo bem com o senhor? Aí ele, muito daquele jeito dele, jeitão, né? Botou a mala ali em cima, tudo bem, doutor? Tudo bem? Como é que você tá? Só que só de onde e tal? E aí quebrou, ele viu que eu tava nervoso. Eu tinha, sei lá, 25 anos, 26 anos. Ele viu que eu tava nervoso, aí quebrou o gelo, quer um cafezinho, quer uma água, tal, não sei o que. Aí ele me falou sobre o Paraná, você é de onde? Foram 20 minutos de conversa, 15 sobre a vida, e aí eu fiquei mais aliviado. Quebrou o gelo, né? Quebrei o gelo, e aí ele falou, certo, mas qual a situação? Aí ele expliquei qual era o contexto, que aí a ideia foi até foi uma das primeiras liminares nesse contexto, porque a gente estava pedindo, no mérito, que a dosimetria fosse retificada. Mas, como existia esse entendimento do STF sobre o cumprimento da pena provisória após a segunda instância... Sim, antes do trânsito em julgado, eu me lembro. O paciente estava prestes a cumprir pena. E veja, não era qualquer paciente, era um familiar. Veja a responsabilidade da família. E aí, a liminar era para suspender os efeitos da execução da pena provisória até o julgamento do mérito, que seria a retificação da pena. E aí eu despachei com ele, tal, entreguei memorial... Aprendi como fazer memorial, 3 folhas, 2 folhas e tal, enfim. Resolvido, saí do STJ, lembro como fosse hoje. Todo dia que eu passo ali, Guilherme, eu lembro. Sabe aquele corredor descendo ali que liga os gabinetes dos ministros e a sala dos advogados? Sim, aquela rampa descendo ali. Sei. Eu lembro como fosse hoje, porque eu saí dali do gabinete do ministro Félix Fischer, encostei ali naquela grade e liguei pro meu pai. Pai, eu acabei de falar com o ministro, tal, não sei o quê. Feito, e aí ele, ansioso, obviamente, com o resultado, mas não, falei, expliquei a situação, agora é aguardar. E aí ele foi bem com você, tratou muito bem, estava um pouco nervoso, enfim, lembro de tudo, Guilherme. De manhã, saí dali do STJ, desculpa estar alongando. Não, mas essa é a história de vida, ela é linda, conte. E saí ali do STJ, Guilherme, era 2015, aí eu vi ali, não tinha Uber, não era táxi. Você pegava táxi lá fora ali. Fora. E aí eu tava saindo do STJ, eu vi um advogado entrando com um carro prata. Eu fiz, rapaz, na minha cara foi muito natural. Eu fiz, rapaz, que carro bonito, o advogado bem vestido, um terno, uma gravata. Aí eu fiz, rapaz, olha, que eu tava chamando para concurso ainda, né? Rapaz, se um dia eu for advogado, eu quero ter um carro desse.
Mas isso muito na cabeça, aquela imaginação, né? 25 anos, enfim. E aí passou, peguei o táxi para o aeroporto, cheguei em Caruaru à noite e o ministro deferiu a liminar. Que maravilha. E foi aquela alegria, aquele negócio, o pessoal ligando para mim, a família chorando, doutor Vamário, obrigado, sei o quê. E no mérito ele concedeu, retificou a pena e o crime estava prescrito. E vejo interessante essa questão do carro, Guilherme, porque quando eu vim morar aqui, de fato, em 2023, vim para cá, aquela ponta aérea, mas eu preciso morar aqui, porque a demanda aumentou muito e preciso estar presente. E aí, eu trouxe meu carro para cá e nesse mesmo... O Instagram lembrou isso. Eu fui para o STJ despachar um processo, um dia normal. Veja que coincidência. Dia 18 de maio de 2015... De 18 de maio de 2023, e ontem foi... Ontem, 18 de maio. Veja a coincidência da vida. Meu aniversário é dia 22, sexta-feira. E aí o Instagram estava no STJ 3 anos atrás, 2 anos atrás. E aí o Instagram me lembrou que eu estava no STJ, aquelas fotos, né? Aquela memória. E naquele dia, agora, eu estava entrando no STJ com aquele carro igual, idêntico. Que aquele Vamário de 2015... Tinha visto o advogado entrar. Né? Advogado entrar. Eu vejo como, de fato, isso faz com que... E aí, eu tive que trazer todo esse roteiro, toda essa história, para mostrar que, de fato, quando a gente olha para a sua história e quando a gente chega na nossa terra, amigos de verdade, familiares, mãe, irmão, minha esposa, noiva, filhos... percebe que realmente o tratamento é diferente, porque eles conseguem observar que realmente tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu dei à minha mãe realmente é uma pessoa exemplar. Se não fosse por ela, pela insistência dela na minha educação, não estaria aqui hoje, exercendo e fazendo o que eu faço, a diferença de pessoas. Se não fosse por isso, não estaria aqui hoje. Então, realmente, eu olho para Caruaru, olho para meus amigos e vejo que realmente valeu a pena a minha trajetória, que não terminou, né? É só um pedaço aí do caminho. É isso. Essa é uma linda história. Vocês conseguiram entender porque eu quis trazer o Vamário aqui para conversar com a gente. É uma história de vida linda e eu sempre digo, quer honrar pai e mãe e quer levar felicidade para pai e mãe, dê certo na vida como ser humano. Tem nada a ver a parte econômica, como ser humano, de fazer a diferença. Eu tenho relações de amizade e profissionais com o Vamário e acho sua história muito inspiradora. E eu tenho certeza que as pessoas que irão assistir aqui vão poder te conhecer mais como profissional e também como esse ser humano que você é. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu queria que você falasse as últimas palavras aí para se despedir. Guilherme, eu mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço pela lembrança, é uma satisfação imensa estar aqui hoje falando com um profissional renomado, que é você. Dispenso palavras pelos seus resultados, pela pessoa humana que você é e pelo advogado de referência que você é para mim. Se tem um advogado hoje, Guilherme, eu falo aqui de verdade, não é porque eu estou na sua frente, como a gente diz lá no Nordeste, né? Não é missa de corpo presente. Se tem uma pessoa de referência na advocacia que eu tenho hoje é você. E está sendo uma honra muito grande, foi uma honra muito grande receber esse convite e poder aí, de alguma forma, contar um pouco da minha história, da minha trajetória e de alguma forma aí que sirva de exemplo para os colegas, para a turma em geral. Então, muito obrigado. Valeu, Vamário. Foi um grande prazer ter você aqui e espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima.